Olá, pessoal, tudo bom? Eu me chamo Wesley, sou mestre em Estudos da Linguagem e atualmente eu sou doutorando no programa de pós-graduação em Estudos Linguísticos da UFMG. E hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre a decolonização do ambiente escolar, possibilidades e perspectivas interseccionais na aula de inglês. Vamos falar um pouco sobre a importância de trazer aspectos interseccionais, né, como pontos chaves de identificar opressões na nossa sociedade, né, de uma forma geral. E a decolonização, que a gente vê como se trouxesse uma reflexão acerca de tensões, né, de assuntos polêmicos na sala de aula, de que retratem a realidade dos nossos estudantes, né, que muitas das vezes eles se sentem reprimidos ou recuados, a ponto de não conversar, de não falar, de não trazer o pensamento crítico acerca do tema, porque não é debatido em sala de aula. Então, nós buscamos refletir sobre a importância de decolonizar esse ambiente escolar, né, especificamente a aula de inglês, né, apresentando, buscando possibilidades e perspectivas interseccionais. E aí, né, como abordagem teórica, a gente começa com Leffa trazendo a ideia de que o professor de línguas estrangeiras, ele é um profissional que precisa, né, estar em formação contínua. Na verdade, não só os professores de língua estrangeira, mas todos os professores, né? Mas como estamos falando aqui da língua estrangeira em inglês, então o foco vai ser realmente nesse aspecto, né? E aí, ele precisa estar sempre se atualizando, buscando o quê? Acompanhar a evolução do mundo para que esse professor ele seja capaz de provocar mudanças significativas na vida desse estudante, né? E aí a gente trabalha a questão da emancipação, né, da ruptura com o tradicional, né, assim, a ruptura do tradicional, isso pode até envolver questões metodológicas mesmo, né, de trabalhar assuntos como, por exemplo, racismo, né, em inglês, ou questões de segregação, né, racial, ou outros temas também, né, que são tidos como temas sensíveis. Além disso, né, é também possível pensar em uma transgressão do currículo, tendo em vista que as formações de professores, elas são muito vagas, né, quando a gente está na sala de aula, seja na rede municipal ou na rede estadual, né, enfim, ou até mesmo na rede federal, nós percebemos essa necessidade de trazer temas que abordem conteúdos que possam ser significativos na vida do estudante, né. E aí, eh, em contraste, nós trazemos uma citação da Anzaldúa, né. A Anzaldúa, ela, em 1987, ela traz uma abordagem que desafia a normatividade dominante, e nós trazemos essa aplicação também na aula de inglês, né. O que seria desafiar essa normatividade dominante? A gente sabe que nós vivemos em uma sociedade onde o cis heteropatriarcado, né, quem domina, né, assim, nós temos essa base de poder, né, que acaba criando eixos de opressão, que é o que a gente vai falar mais um pouquinho adiante, né, quando entrar no assunto de interseccionalidade. E aí, quando a gente pensa essa normatividade, né, quando a gente pensa em trazer, em pluralizar os temas, né, de discussões na sala de aula, né, o estudante ele pode se sentir acolhido, ele pode se sentir presente ali. Às vezes ele passa por uma situação de opressão que ele não consegue reconhecer, mas a partir desse reconhecimento, a partir das discussões em sala de aula, né, na sala de aula, no caso, na aula de inglês, isso pode trazer uma visão mais inclusiva e plural, né, para o ambiente. E aí tem outra citação, né, da Anzaldúa, que ela fala sobre a cultura branca dominante, né, que a cultura branca está nos matando lentamente com sua ignorância, ao tirar a nossa autodeterminação, tornou-nos fracos e vazios, né. Então, quando a gente pensa nessa cultura branca dominante, a gente pode até pensar, por exemplo, né, quando se trata de língua inglesa, de que nós só queremos, trazer aspectos do inglês, europeu ou do inglês, norte-americano, e a gente se esquece de trazer, né, outras possibilidades de língua inglesa, né, o inglês da Austrália, o inglês da África, né, que envolve pessoas que não necessariamente fazem parte da cultura branca.
Fanon, ele traz basicamente, né, sobre uma perspectiva crítica sobre o colonialismo na psique, né, na psique humana e destaca a importância dessa emancipação cultural. Então, quando a gente fala nessa emancipação cultural, né, quando o Fanon traz isso, a gente relaciona sobre esse aspecto mesmo da cultura, né, de outros países, é tanto que hoje se fala sobre a cultura dos países de língua inglesa, por quê? Porque está falando de vários países, independentemente se é África, se é Estados Unidos ou a região da Europa, né? E aí, Penny Cook traz outras citações também que fazem toda essa conexão, né, com esse aparato cultural da língua, né, de que nenhum conhecimento, nenhuma língua e nenhuma pedagogia é neutra ou apolítica, né? Então, quando a gente pensa essa questão da emancipação cultural, a gente também tem que ter essa noção de que nenhum conhecimento, nenhuma língua, ela vai ser apolítica, ela vai ser neutra, né? Ou seja, ela não vai ser apenas aquilo que nós estamos vendo naquela forma, naquele lugar, né? Daquela cultura branca. Não, nós temos outras possibilidades, né? Além disso, é importante ensinar criticamente para entender essa política da educação, né? E aí, a interseccionalidade, ela entra basicamente como uma instrumentalidade, né, de reconhecer as opressões, né, os meios de opressões, que isso é algo que é falado por Carla Cotirene, como a gente pode ver aqui na imagem, né, abaixo, que está discursando com o microfone, ela fala sobre isso, ela traz essa questão da interseccionalidade como eixos de subordinação mesmo, né, e aí, quem cunhou esse termo foi a Kimberly Crenshaw, né? E ela é uma pesquisadora, professora universitária do direito, e ela traz esse conceito a partir de uma experiência que ela teve, né, com a General Motors. Eu não tenho como contar a história como um todo por causa do tempo, mas a Kimberly Crenshaw, né, ela percebeu que algumas mulheres estavam sofrendo, né, preconceito, opressão, não só pelo fato delas serem mulheres, mas também pelo fato delas serem mulheres e serem negras, né? Lembrando que esses eixos de opressão, esses eixos de subordinação, eles não acontecem de uma só vez, né? Eles acontecem de forma interseccionalizada. Ela acontece de forma interseccionalizada. E aí a gente tem, por exemplo, como vocês podem ver, o centro da flor, né, que é a tríade que dá sustentação a esses eixos de subordinação, que é o racismo, o capitalismo, o cis heteropatriarcado, né, cis, porque a gente está falando de pessoas que não são trans, hétero, porque existe a binaridade de gênero, né, nessa sociedade que a gente vive, e o patriarcado, que é o homem enquanto o detentor de todo o poder. Então, essa tríade, ela é quem conecta todos os outros eixos de opressão, o gênero, a raça, a classe, o lugar, a identidade, tipo de corpo, orientação sexual, entre outros. Tanto que Carla Cotirene, ela fala de encruzilhadas, né, quando ela vai falar da interseccionalidade. Então, eu trago aqui essa imagem dessas avenidas que também ela chama de avenidas identitárias, né, que é onde a pessoa ela é submetida e ela é atingida por esses eixos de opressão, né? Então, fazer o estudante pensar isso, né, faz com que a gente desenvolva uma forma de trazer o pensamento crítico para esses estudantes, né, levando em conta a conexão com a vida real, né, a sensibilização desse estudante, porque a partir do momento que ele tem contato com um assunto que de repente ele não se sente à vontade para falar, mas quando ele tem o contato e começa a ver que aquilo acontece com ele, ele vai se sensibilizar, ele vai ver meios de como evitar, ou talvez de pensar de uma forma crítica, né, acerca dessa situação, porque muitas vezes pode estar passando por um momento de opressão ou algo do tipo, né. É importante para nós, enquanto professores também, observarmos o nosso currículo, né, infelizmente, o sistema, ele não permite que a gente faça uma atenção, né, acerca dessas questões, né, da decolonização mesmo do currículo, né, de trazer aspectos interseccionais para que a gente possa trabalhar efetivamente, né, e o desenvolvimento do conteúdo interseccional é basicamente isso que está atrelado à análise do currículo também, né, e aí
essas abordagens, né, que são temas relevantes na aula de inglês, então isso pode suscitar a conscientização social, porque a abordagem de temas sociais relevantes na aula de inglês, ela vai fortalecer a conscientização social, né? Além disso, ela vai ajudar a compreender essas questões contemporâneas, né? Seja do lugar de onde se fala, quem se fala, né? Qual é a sua, trazendo aspectos raciais, né, a sua raça, se você é uma pessoa com deficiência, né, então é importante que essas questões contemporâneas, elas sejam tratadas, porque são temas importantes, né, de se trabalhar também na aula de inglês. Também, né, outra abordagem importante desses temas sociais que são relevantes é basicamente a questão da emancipação estudantil, né, porque o estudante ele gosta de expressar suas opiniões e isso faz com que ele se emancipe, ele se coloque na posição de participante mesmo, né, como se ele fosse o próprio construtor do conhecimento dele, a partir de um debate crítico, né? E aí traz essas questões sociais, pode ser por meio da literatura, pode ser por meio do cinema, de uma música. Aqui nós trazemos alguns livros que podem ser utilizados, né? Alguns materiais que podem ser utilizados na sala de aula, por exemplo, para falar sobre empoderamento, né, da criança negra, né? A gente pode falar também sobre questões de gênero, né, de gênero, raça, classe, enfim, com All Boys Are Blue, né, que é uma obra mais para jovens adultos, é voltado mais para estudantes do ensino médio, né, temos aqui livros que podem ser utilizados desde a educação infantil até o Fundamental 1, Fundamental 2, né, por exemplo, tem um livro aqui que trata do cabelo, né, do empoderamento através do cabelo, que no caso é o livro da professora Kilzane Oliveira, né, que diz O Mundo no Black Power de Taiyo. Embora o livro seja em português, mas dá para falar também sobre aspectos de empoderamento negro, né, através do Black Power, né, o que refletir o que é o Black Power, né. Lógico, eu trago aqui questões, livros, né, materiais que são literários, mas pode ser um vídeo, pode ser uma música, né, a gente pode utilizar vários aparatos, né, embora, né, é muito complicado quando a escola não dá esse subsídio, mas a gente procura sempre trazer um aparato que consiga, né, adaptar, no caso, né, questões de pessoas com deficiência também, e assim sucessivamente. Então, para concluir, né, a decolonização na sala de aula, né, especificamente na aula de inglês, ela é essencial para transformar as estruturas educacionais e promover uma abordagem antirracista, inclusive em todo o sistema de ensino. Né? Não é algo fácil, porque, como eu já falei anteriormente, é necessário que o sistema de ensino ele esteja aberto a essas tensões, né? Principalmente porque isso vai dar voz, isso vai trazer a emancipação dos estudantes, né, que vão ser expostos a diferentes perspectivas e vozes. Eles vão se posicionar ali enquanto protagonistas da construção do conhecimento deles e trazendo o pensamento crítico, né, com relação à sua identidade, né, o lugar de onde eu venho. É tanto que hoje existem também muitas disciplinas, né, de projeto de vida que também podem trazer sobre isso, e a gente pode trazer isso para o inglês também, né, o senso de pertencimento do lugar onde eu pertenço, né, o lugar de onde eu falo, né, e para quem eu falo. Então, muito obrigado, gente. Essas são as minhas referências. É isso. Muito obrigado.